conformados ou conformistas? Conformismo e fé. Né? Outro, né, que foi eu fiz do Evangelho na quarta-feira, diante do conformismo. Então, olhando aí a nossa condição hoje, né, olhando o nosso mundo, de tanta desavença, de tanta dor, e eu diria até de barbáries, que eu nunca vi tanta barbárie hoje em dia como nós estamos vendo, muita coisa vindo à tona, mas obviamente é um processo evolutivo que todos nós vamos viver e ninguém de nós está aqui por acaso. Se nós estamos aqui nesse momento, nesse planeta, porque nós precisamos estar, mas nós temos que aproveitar a nossa passagem aqui. Porque como diz, né, a felicidade não é deste mundo. Então achar que nós vamos encontrar a felicidade plena aqui, nós não vamos encontrar, porque não é daqui. Porque não dá para ser feliz vendo tanto sofrimento alheio, vendo tantas coisas acontecendo a nível humanidade. Mas cada um de nós, fazendo a nossa parte, vivendo dentro da nossa condição, nós temos condição sim de viver muita coisa bacana, muita coisa feliz. E aí eu vou começar, né, primeiro colocando, né, o que, né, Paulo fala aqui nos Romanos, ele começa assim dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, seja qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele coloca para nós a responsabilidade de cada um de nós. Cobrar o mundo que ele seja melhor, que ele seja mais perfeito, é morrer na praia. Porque nós somos feitos, né? Bom dia! Nós somos feitos de bilhões hoje, né? Nós somos um planeta mais de 8 bilhões. E o Brasil foi atualizado aí recentemente, nós somos em quase 214 milhões de pessoas que aqui vivem. Então, começando a dizer, né, nessa condição de planeta, muita coisa, muito pior, muitas barbáries aconteciam muito mais. Lembra na idade, né? Na idade da pedra, na Idade Média, lembra das aquisições, né? das coisas assim, barbáries mesmo que aconteciam. Então, a vibração da Terra sempre foi densa, sempre foi pesada. Por quê? Porque se teve muita coisa ruim que aconteceu. Aí você pergunta, hoje está muito melhor? Aparentemente sim. Vamos falar de Brasil. Nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de falar. Olha só, essa democracia tem muitos pontos positivos que em outros países nós jamais poderíamos fazer. Então isso é um ponto positivo. Poderia estar numa condição de vibração melhor? Sim, mas hoje nós não somos mais 1 bilhão, nós somos 8 bilhões. Então nós temos uma quantidade de energia, de vibração densa. E se nós, por isso que eu falo que a felicidade não é desse mundo, nós não conseguimos ficar naquela paz, aquela coisa linda, maravilhosa que nós imaginamos como mundo, pensando, tirando da nossa, né, de nós conosco mesmo em relação à humanidade. E isso, obviamente, causa essa modificação. Então aqui eu começo falando do conformismo. Somos conformistas ou somos conformados? Alguém consegue saber a diferença entre uma coisa e outra? O que vocês acham? Que nós somos conformados ou somos conformistas? Alguém palpita? Se ninguém palpitar, eu vou explicar, tá? Então, normalmente o conformista é aquele que se adequa ao momento. Seja pro bem ou pro mal, ele faz a coisa se ajeitar, tudo numa boa, deixa a vida me levar. Eu acho que essa coisa de vida me levar é só na música. Porque a vida não é assim. A vida não é deixar a vida me levar, não. Nós temos o comando da nossa vida e temos que fazer com dela o melhor que nós podemos fazer. Porque essa história de me adapto, tudo lindo, maravilhoso, vou assim, atropelo os outros, né? Minto, roubo, faço falcatrua e deixo a vida me levar, as consequências vão vir uma outra hora. Então, eu diria assim que, né, o conformismo não é a melhor escolha. Os conformados é uma aceitação voluntária de estar vivendo aqui por um significado. E vivendo essa condição que cada um de nós está vivendo por uma razão. Porque a minha condição é diferente da dela, que é diferente da dele, é diferente de todo mundo. Por quê? Porque nós temos necessidades diferentes. E essa necessidade vem do quê? Vem da nossa semeadura. O que nós plantamos nessas infinitas vidas que temos, nessas encarnações, e aqui estamos uma nova, o que nós temos de colheita aí? O que nós semeamos em todas elas? Eu acho que, infelizmente, nós não sabemos, porque se nós soubéssemos ia ficar uma loucura, né? Eu fui isso, eu fui aquilo, eu não sei o quê, tanto para o bem quanto para o mal.
ia resolver nada. Então, nós temos as memórias que estão lá atrás, que as coisas não acontecem por acaso, que vem na nossa vida, e quando elas se repetem, nós começamos a ver que faz sentido. Poxa vida, não é a primeira vez que eu estou vivendo isso, eu já vivi isso com aquela, naquela. Tem uma razão, peraí. Se eu penso, né, que a cabeça é para isso, a nossa mente é para isso, eu tenho que aproveitar isso e falar, o que isso está batendo na minha porta e o que eu tenho que fazer com isso? E eu olho lá e falo, poxa, então aqui está uma coisa que eu tenho que, nem é resgate, tá? Não é karma, tá? Essa história, ai, karma, coitadinho, vai ser o karma. Foi escolhas. Eu até estava conversando com a Irani essa semana, falei, Irani, eu estou muito, não é a palavra revoltada, mas eu estou assim muito decepcionada, desiludida, sabe lá, com tudo que eu tenho visto de notícias. Eu falei que eu acho que eu vou parar de ouvir, porque não está dando. Gente, não dá. Tomar café, ligar a televisão e tomar café, ouvindo as notícias, você não sabe se você sai para fora, se você fica em casa, ou se você fecha o olho e faz de conta que você não ouviu. Então, assim, não está sendo um grande benefício. Mas também eu não sou uma pessoa alienada. Eu gosto de saber que as coisas estão acontecendo. E cada vez que eu falo, nossa, gente, como é que nós vamos lidar com tudo isso, com tanta coisa efervescendo e coisas assim muito violentas, muito trágicas, muito duras de realidade. Né? Os números que nós estamos vendo, as condições, as malvadezas estão numa proporção que existia antes. Existia, sempre existiu. Mas hoje estão vindo à tona, hoje todo mundo vê, e nós somos 100% do tempo os vigiados hoje. Né? Vocês sabem que até nosso celular desligado, ele está gravando o que nós estamos fazendo. E principalmente quando nós carregamos de noite, que lá todas essas coisinhas que nós falamos, nós colocamos, nós guardamos, estão lá em algum lugar, alguém está pegando. Aí você abre o telefone no dia seguinte e fala, nossa, uma proposta para mim comprar uma cama nova. Mas como? Eu estava pensando na cama ontem, já veio aqui? Então, ou seja, nós estamos sendo vigiados, queira ou não queira. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fico assim, nossa, Jesus, o que fazer? O que viver com tanta dor, ver situações que na nossa cabeça são inconcebíveis de serem reais. Porque é muita maldade, é muita crueldade, é muito dano a qualquer que seja. Aí você fala assim, mas por que disso? Por que escolheu fulano, ciclano, por que o outro? Aí eu volto, a lei da ação e da reação. Temos que ter misericórdia? Temos que ter. Temos que rezar? Temos que rezar. Mas eu não posso fazer mais que isso. Eu posso mudar a minha realidade em fazer com que eu ajude naquilo que eu posso e que eu vibre melhor. Para que aquele sofrimento, aquela dor, seja minimizada. Mas se está vivendo aquela situação, cada um de nós, é porque precisa. Tem razões para aquilo que está acontecendo, por mais doído, doloroso, danoso que seja. Mas sempre volta, semeadura e colheita, semeadura e colheita. E nós estamos aqui hoje, nesse domingo, reunidos, para cada vez mais refletirmos sobre isso e deixarmos de ser no caso os conformistas, de aceitar as coisas porque assim estão e eu não tenho, não é comigo. Não é comigo, então tudo bem. Não é com alguém da minha família? Então tudo bem. Não é com um amigo meu, não é com ninguém? Então tudo bem. Tudo bem não. Nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de mundo, nós somos um conjunto que encarnou aqui nesse momento e todos nós aqui estamos todos juntos porque precisamos estar. Ninguém está aqui à toa, ninguém aqui de repente temos vidas que tivemos comuns e hoje estamos juntos aqui por mais esse encontro. E eu tenho que entender que o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que acordar? E eu vou obviamente fazer uma ligação depois com a questão da fé, tá? Então ele fala assim, o conformista adapta-se rapidamente às convenções e ilusões da vida e adapta os ensinamentos dos Cristos às suas próprias conveniências, muitas vezes distorcendo o que segue sua vida e a maneira no mundo. Ele olha no prisma dele e acha que está certo. Olha que tanta ignorância. Nós achamos que aquele mundinho, aquela minha clausura que eu coloquei lá, os meus queridos, ou eu acho que está tudo bem. E eu não passo a olhar de fora. Eu falo que quantos nós nos tornarmos, ou se nós nos tornarmos insensíveis à dor alheia em qualquer situação, começa tudo outra vez. Tem alguma coisa errada. Porque nós viramos insensíveis. E virar insensível não tem pior coisa no mundo. Eu falo que são dois, é o insensível e o vítima. O vitimismo
é lamentável. Ah, coitadinho de mim, isso acontece comigo, só eu, olha todo mundo assim, olha assado, e eu tô aqui. Querido, o que você plantou, querido? O que você plantou nessas vidas e em outras vidas? Por que você está vivendo isso? Porque tem lá a sua razão. Então, assim, esse é o tal do inconformado, ou alguém que fica, né, que acha que a lei dele é a principal lei. O conformado é aquele fiel verdadeiramente a Jesus e aceita com naturalidade as dificuldades que vive, porque compreende, tem o entendimento de que plantou e está colhendo. Gente, é uma sabedoria isso, mas nós temos que colocar isso aqui dentro e aceitar essas vicissitudes da vida como sendo necessidade de nós vivermos, não revolta. Não ser contra, não se rebelar, porque não vai a caminho nenhum. Você imagina eu, por qualquer coisa que eu vi, eu resolvo me matar. Ai, não imagina aconteceu, eu vou me matar, que essa vida aqui não tem mais o que fazer, nada tem sentido. E aí? E o direito à vida, que é o bem mais precioso que nós temos? Nós tiramos essa vida por achar que tudo se acabou. Aí vem a questão da palavra determinação, disciplina, vontade. Eu consigo minimizar isso se eu acordar para a minha realidade que eu tenho que mudar, eu tenho que aceitar, eu tenho que ser resignado. A resignação não vem essa coisa assim, o espiritismo é uma religião, ou uma ciência, enfim, uma filosofia, que é aquele que tem que aceitar com resignação. Nunca disse isso. Nunca foi dito isso. Foi dito o que você faz com isso que te acontece. E ele te dá o entendimento para você aceitar com naturalidade, com força, que você precisa mudar. É simples assim, mas é difícil assim. Né? Aí eu vi um dado essa semana, gente, que eu fiquei alarmado. Vou botar aqui, ó. Essa semana. 4 em 10 brasileiros gastam tudo o que ganham no mês em 36 horas. 36 horas, um dia e meio, ele não tem mais dinheiro nenhum, porque ele já acabou o dinheiro. E desses, foram 7.200 pessoas entrevistadas, 49% devem mais de R$1.000. Ele queima todo o dinheiro em um dia e meio. Ele deve, né, acima de R$1.000, e ele começa a fazer o quê? Ele está devendo, ele vai, empresta, aí ele se endivida, aí ele paga os juros altíssimos, papapá, quando ele está uma bola de neve. Aí ele chega o quê? Tem uma hora que ele não consegue, não tem mais o que fazer. Não vamos falar das apostas. Pelo amor de minha vida, se colocar o mundo das apostas nesse jogo, aí o negócio entornou de vez, porque está tendo muito suicídio em relação a isso. Pessoas que não têm mais como pagar, porque entraram na bola do vício, do jogo, e achando que vão reverter o dinheiro. E aí você fala assim, foi escolha. Se você é viciado nisso, faz um tratamento para não entrar nesse vício, porque é mais um dos vícios. Agora, entrou nessa, e aí o que faz? Se mata? É solução? Você vai levar isso para outra encarnação? E ter que viver tudo isso aqui outra vez, e ter que corrigir, porque quantas vezes nós precisarmos, quantas vezes nós vamos encarnar. E será que esse mundo é tão lindo para querer encarnar? Mas eu não sei como é o mundo de lá. Porque o medo do desconhecido é que nos bate. Como é que é o mundo de lá? Eu falo, quantos livros nós temos, né? Quantas psicografias nós temos? Olhando o mundo de lá, como é que é? Então, ou seja, dá para escolher, não dá. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem e vontade. Eu acho que a palavra mágica é coragem. Porque hoje tudo precisa de muita coragem. Aí ele coloca assim, sabendo que compreendendo que elas são colheitas da sua plantação, sabendo que perante as leis divinas, tudo que se faz ou fez gerará consequências, que nós acabamos de falar, ok? Então aí vem a pergunta, conformistas ou conformados? Eu espero que nós sejamos pelo menos conformados, porque nós sabemos o que é certo e nós queremos melhorar, nós queremos nos lapidar. Porque se eu for aí, no caso, o conformista, eu vou aceitar e a vida vai ser daquele jeito. Aí eu pulo um pouquinho aqui em relação a falar um pouquinho do Espiritismo, que esse capítulo é bem interessante, é do livro Diante do Conformismo, é um capítulo do livro, o evangelho que eu fiz na quarta-feira, sobre Palavras da Vida Eterna, tá? Então ele fala assim, os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha.
Os conformistas, porém, adaptam mecanicamente às convenções e ilusões. Ok. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele. A primeira oportunidade, mas se eu consigo aquele daquela forma, muito mais fácil. Eu vou nessa hora e tudo bem, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tal, e tudo bem, eu consegui aquilo que eu queria. E aí depois, quer colher bem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maneira em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Meu interesse individual é acima de tudo. Basta ver hoje. Basta ver hoje como nós estamos vivendo o interesse individual prevalecendo em relação ao interesse do coletivo. E nós precisamos lutar para essa coletividade, porque somos parte dela. E a pergunta é, o que nós nos propomos a fazer em relação a isso? Então, assim, nós temos aí inúmeras oportunidades de trazer isso a todo momento. Mas as escolhas não são fáceis? Eu acho que são fáceis. O negócio é o fazer, é torná-las viável. É o caminho. O que eu vou fazer com tudo isso? Óbvio, aqui é um caminho, como qualquer outra igreja, como qualquer outro assunto. Aliás, falando em igreja, eu quero trazer uma coisa muito legal. Quem viu aí, quem viu falar do Frei Gilson? Que ninguém ouviu falar, eu tive que ir atrás para... Viu? Gente, quem conhece? E de onde ele é? Que igreja que ele é? Ele é aqui de São Paulo, né? Ele é católico. Não, católico, mas ele... Eu não sei de onde que ele é, não. Eu só vejo ele no Instagram. Então, vamos lá. Vamos contar um pouco da história. Por que eu estou falando? Porque é muito interessante. Ele foi convidado para cantar, ele canta, e ele foi na festa do Peão Barretos. Gente, ele trouxe 60 mil pessoas, só para vocês saberem. A arena é 40 mil pessoas, ele levou 60 mil pessoas, que foi uma coisa... E aí, quando eu vi essa matéria, eu falei, eu fiquei interessado. Eu falei, quem que é esse Frei Gilson? Eu vou entrar. Entrei e fui olhar quem é ele, conhecer a história dele. Ele é paulista, a família dele não é a família nordestina, mas ele é paulista. Ele tem 39 anos, ele tem 10 milhões de seguidores, só para vocês terem uma ideia do tamanho. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, aliás, são várias. Então, contando um pouquinho, passando disso, eu acho que vale a pena comentar. Os pais se separaram, ele era muito pequeno, acho que ele tinha uns 4 anos. E ele ficou um tempo com a mãe, mas depois foi morar com a avó. Ele ficou um ano morando com a avó, e ele queria ficar com a avó, porque a avó que fazia as coisas que ele gostava, mas depois a mãe lhe deu, pediu que o menino voltasse com ela. Ele voltou a morar com ela não tinha muita condição, etc, etc. E aí ele foi crescendo, vendo aquela desarmonia, vendo a questão da mãe, a luta da mãe. E ele começou a frequentar aí a igreja, eles foram morar até em Paraisópolis, que eu me lembro que a mãe optou por sair de um tal lugar e morar em Paraisópolis. E lá a mãe começou a ir à igreja, ela é católica, e tinha umas senhoras que se reuniram. E ele, como ele tocava, porque uma pessoa, o padrasto dele, com quem quis se aproximar, porque ele foi muito rebelde, ensinou a tocar violão. Então ele aprendendo a tocar violão, as senhoras começaram a falar, você não pode vir tocar aqui, não pode vir tocar aqui. E ele ia, ele é rebelde, mal educado para a mãe. Ele conta que ele era realmente, não era um menino aqui, aquele santinho. E ele começou a ir, foi. E ele foi, obviamente, crescendo muito tempo nisso, o negócio foi crescendo. E ele teve a oportunidade um dia, a pessoa que cantava não ia, faltou, colocaram ele para cantar. Bom, e resumindo, foi crescendo, e ele, obviamente, foi se ligando. E ele conta 2 coisas interessantes. A primeira, ele viu a mãe. Ele fala que a mãe converteu. A mãe se converteu ao cristianismo, ou à religião católica, e ele via a devoção, a fé que a mãe tinha para tudo. E a mãe encontrou um outro companheiro, que eu acho que virou padrasto dele, e ele também parece que veio de uma igreja, veio da igreja católica, alguma coisa assim. E, enfim, isso cresceu. E ele começou a ver que começou aquele negócio a incomodá-lo. Ele falava, nossa, ele vai naquela igreja, ele ia em todos os cultos com a mãe, etc. E ele ouvia as coisas lá e ele falava para ele assim, mas espera aí, o que eu estou ouvindo, eu não faço isso. Eu não faço. Eu vou lá, ouço, e eu não sou assim. E ele começou a ver que aquilo lá fazia sentido para ele, ele precisava mudar. Ele falava assim, eu preciso fazer aquilo que eu estou ouvindo todo dia.
E aí que ele se converte também ao catolicismo e ele, obviamente, resolve ser um seguidor aí de Jesus. E numa entrevista que eu assisti um pedacinho, que era uma entrevista de 4 horas, tinha dois jovens entrevistando, e ele vai na entrevista, uma ele conta a vida dele, a outra ele vai ser entrevistado, quem é esse Frei Gilson, todo mundo queria saber, e ele leva 2 bíblias, uma para cada um, dá para cada um, e a dele. E tudo que ele comenta, tudo que perguntam, ele fala assim, não sou eu, é Jesus, está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia está aqui. Então, quando a pessoa perguntava uma coisa, ele fala, vamos lá no capítulo tal, versículo tal, lê para mim. Aí ele falou um exemplo, a tábua dos 10 mandamentos. Não foi Moisés que escreveu. Moisés, está escrito aqui na Bíblia, que ele foi inspirado pelo alto. Ele foi inspirado por Jesus. E aí que ele colocou aquilo no papel. Então está escrito aqui. Ele vai mostrando na Bíblia que não é ele que está falando. Está escrito lá, basta ter olhos para ver e para entender aquilo lá. Aí fala assim, mas aí teve uma coisa que ela foi toda destruída. Veio novamente a mesma intuição e eles reescreveram lá os 10 mandamentos que tinha. E a proposta, nesse caso de Jesus, foi deixar tudo isso escrito para ter um registro. Porque precisava ter alguma coisa palpável para seguir, para as pessoas virem o que ele, né? Obviamente que muitas outras coisas não se tem. Mas aí ele vai explicando. Então, assim, é muito interessante ver o jovem, e ele fala outra coisa importante. O jovem, a criança, para despertar por uma religião, é o pai e a mãe. Não vem de outra forma. Porque hoje pai e mãe falam, filho, você tem que ir, vai rezar, tem que fazer isso, mas ele não faz. Ele não acompanha nenhum culto e ele quer que o filho vá. Ele fala, o filho tem que ir, sentir que o pai, a mãe ou alguém está envolvido naquilo para ele seguir. Aí ele faz sentido para ele, porque ele fala assim, não, meu pai, minha mãe, melhor, minha mãe como é que tá? Poxa, minha mãe tá assim, eu também quero ter que nem minha mãe. Porque eu olho para minha mãe e vejo, pelo jeito, a mãe é o exemplo. Ele é assim. Então, assim, coisas que faz sentido por isso que eu falo, é tudo entendimento e prestar atenção nesses recados ou nesses sinais, o que eles trazem para nós. Porque estão aí para dar a nossa frente, que nossa vez nós não olhamos. Então, quando eu volto a essa questão aqui, né? O que fazer? Entrar em desespero? Ai, Beatriz, é tão fácil falar, né? Mas você perde uma pessoa querida. Você, né, alguém, uma doença difícil, um momento trágico, um acidente, qualquer coisa, e você tem que aceitar com resignação. Ninguém está dizendo que tem que aceitar com resignação. Mas eu pergunto o quê? Você vai fazer o quê? Você vai sentir saudade? A pessoa que você tinha está do seu lado, você vai sentir saudade. Saudade é uma coisa boa. Né? Uma pessoa definiu que saudade é amor. E eu acho que é mesmo. Se você sente saudade, é porque você tem amor pela aquela pessoa. É uma pessoa que é querida na sua vida. E aí ele coloca assim dizendo, eu tenho que aceitar isso com toda a naturalidade? Não, nós somos humanos primeiro. Mas eu tenho que entender que aquilo lá, que nós estamos de passagem também. E aí quando eu falo da passagem, eu vou falar um pouquinho da fé, que aqui tem umas coisas muito lindas, gente. Eu peguei vários artigos aqui que eu gostaria de trazer para vocês, né? Até Allan Kardec, eu gosto muito de falar também a questão da fé. O que é a fé, né? Muitas religiões falam que é a crença em dogmas e artigos de fé. Tem que acreditar naquilo lá. Mas você não sente que aquilo lá é afim com o que você pensa, é afim com o que você sente. Você vive aquilo, muitas vezes você vive rituais, você vive coisas que você está acostumado a ver e que muitas vezes você não tem noção do quanto aquilo para você tem sentido. Aí Allan Kardec diz sobre a fé cega. A fé cega é fanatismo. É fanatismo, não basta ver. Tem que crer. E quando que eu creio? Quando eu tenho vontade, quando eu acredito que aquilo realmente vai acontecer. E ele fala assim, a fé inabalável da doutrina é somente a de poder enfrentar a razão face a face. Porque as coisas acontecem. Mas o que eu faço com isso? Eu me desespero, eu me descabelo, ou eu tomo algum rumo, ou tomo uma decisão. E a decisão, normalmente, eu quero ser feliz. Eu não quero viver na tragédia, na tristeza, no desespero, na angústia. Que é o que nós temos hoje, muito fácil. Né? Hoje você enche de remédio para dormir, enche de coisas para sentir você meio dopado, vamos falar assim a palavra, tá? Para que você não pense a sua realidade. Fuja da sua realidade. Agora, precisa do quê? Coragem para enfrentar as nossas necessidades, os nossos desafios.
E ele fala, a fé inabalável é somente a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o desespero é a pior de todas. Ah, dói. Entra o desespero, dá 5 minutos, dá 10 minutos, dá 1 hora, dá um dia, mas não dá vida. Não pode ser a vida. Você viver em melancolia, em tristeza, porque as coisas não são como você gostaria que seja. Nós adoraríamos que seja muita coisa diferente, mas não é, porque não precisamos viver a diferença. Precisamos viver essa desarmonia, esse medo, essa insegurança para fazer escolha. E fazer escolha que vale a pena. Mas tem que ter coragem. Então nós temos que rezar para ter coragem, pedir coragem para que as coisas realmente caminhem. Aí ele coloca, esta é a fé humana, a confiança em si mesmo. Como disse o Espírito, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por que esses milagres, mesmo o que pode o homem, quando tem fé, é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter uma satisfação. Acreditar mesmo, você põe toda a sua energia, a sua força, o seu pensamento de que você vai conseguir aquilo. Gente, não é crer para ver, não. Nem ver para crer. É acreditar. E se nós percebermos, quando nós temos a certeza de uma coisa, nós ficamos diferentes, nós agimos diferentes, nós temos mais tranquilidade e calma e harmonia de que vai acontecer. Quando nós não temos essa fé inabalável, nós ficamos com medo, inseguro. Alguém fala alguma coisa, fala, não, você vai conseguir isso não, isso é muito difícil, isso aqui não sei o quê. As pessoas ficam sempre jogando, minando de alguma forma a sua alegria ou a sua esperança. Porque parece que não existe esperança. Ninguém mais vê esperança. Então, assim, e aí eu vejo alguém, vê alguém feliz, vê alguém bem, parece que não é desse mundo. Eu pergunto, por quê? Você também não teve momentos desses, não teve vida disso, não teve situações da sua vida que você viveu isso com plenitude? Então é a vontade de ver. E outra coisa que o Emmanuel demonstra é o poder da fé e do amor humano. Compreendendo-se que a justiça divina ignora privilégios, todos aqueles que se decidem a servir são escolhidos por efeito da própria escolha. São escolhidos por efeito da própria escolha. Quando você tem a coragem e faz as suas melhores escolhas, afinados com os conformados, não com os conformistas, a energia conspira a favor. Combina a favor, porque você está afim com aquele objetivo. Mas apareceu o primeiro obstáculo, não. Acho que não é isso. Acho que eu me iludi. Acho que eu não tenho tamanho para tudo isso, é muito grande para mim. Eu pergunto, por quê? Quem se considera pequeno o suficiente para achar que não tem capacidade? Quem aqui se considera limitado? Vocês estão muito quietos, tá? Eu gosto de troca aqui, hein? Vocês estão muito quietos, vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Quem aqui vai se dizer? E aí? Faz sentido ou não faz sentido? Tudo que nós ouvimos, eu tenho que voltar para casa e falar assim, faz sentido o que eu ouvi hoje? Mas faz sentido para mim o quê? Agora eu vou perguntar. Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Para a senhora que está ali. Como a senhora chama de blusa listada? Ijadete. Como? Ijadete. Ijadete. Faz sentido para a senhora o que eu estou falando? Muito sentido. O que a senhora gravou disso que eu falei até agora? O que ficou mais importante para a senhora? Eu gravei o que você acabou de falar. Disse, não seja conformista. Não sou conformista. Ser conformado. Ela aprendeu a separar. Vocês já viram que ela já entendeu o que é conformismo, o que é conformado. Perfeito. Ou seja, é fácil. Não. Mas é possível? É possível. Pronto. É possível. É possível. A Deus nada é impossível. Por mais que seja doloroso, inacreditável. Eu não acredito em milagre, tá? Milagre é a nossa fé que nós colocamos que vira milagre. Aconteceu. Não, mas olha a quantidade. Uma coisa importante para falar, bem legal que está vindo aqui. Oração, a prece. Se você vê, nós fazemos muitas vezes, colocam os nomes das pessoas nos nossos grupos, para as pessoas vibrarem, etc. Que você não conhece, você não sabe nem quem que é. Mas quanto mais pessoas estiverem ligadas nessa vibração,
mais a chance dela se recuperar, se refazer, enfim, melhorar, acontece. Por quê? Porque tem muitas energias boas vindo no sentido dessa pessoa. Você imagina quando você não tem alguém para rezar por você ou para você. Você tem uma chance muito pequena. Então, quando o universo se coloca em oração, ou quando essa casa ou outras casas religiosas se colocam em oração, você imagina a capacidade, o poder de transformação que nós estamos conseguindo alcançar. É que nem aqui, quando nós estamos aqui, está acontecendo o trabalho na casa lá no fundo, a vibração daqui está sustentando lá atrás. Veja de quarta-feira que muitas vezes tem que ficar alguém na mesa para sustentar os trabalhos, os passos que estão acontecendo. Porque nós somos energia. Gente, nós somos matéria, é energia como é que é? Consolidada, não. É energia materializada. É isso aí. Vamos lá. Aliás, o nosso corpo, a nossa matéria é energia compactada, consolidada, vamos falar assim. Então, ou seja, nós somos pura energia. Ai, as pessoas não acreditam, não sei o quê. Gente, comecem a ler coisas sobre o magnetismo. É tudo lei da física. É lei da física e lei da química. É tudo combinação que atrai, que apare. Não, nós somos assim. Se nós somos energia, nós estamos conspirando ou aproximando ou afastando aquilo que nos envolve. Porque aqui existe uma energia que é o ar, existe outra que é o fluido cósmico, existe nós como corpo aqui encarnado, somos tudo vibração. E aí nós temos que ser afins para que aquilo lá realmente aconteça, melhore, renasça, enfim. E nós fazemos essa conjunção de pessoas que tantas vezes vibram por nós sem saber quem somos, mas que com certeza têm um poder enorme. E é interessante que nos grupos eu vejo as pessoas, né, passam por situações, ou alguém da família, tal, foi para uma cirurgia, aí todo mundo vem, deu tudo certo, foi super bom, papapá, correu tudo bem. Gente, vibração de todo mundo para a pessoa. E nós temos que aproveitar disso porque nós precisamos disso. Ninguém aqui é uma ilha, ninguém vive isolado. E ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Olha quanto desafio que nós temos. Oi, pode falar. Dos estudos que a gente tem feito, principalmente nesse ano, o tempo todo a gente fala sobre o pensamento. Não falamos nem do pensamento, é muito bom. E o pensamento, eu li um livro há muitos anos, que chama Horizontes da Mente, do Miramês, que tem um capítulo lá, são 80 capítulos, tudo curtinho, e esse livro é muito interessante. Então, por exemplo, o pensamento viaja a milhões de quilômetros por segundo. Uhum. Ele atravessa a costa terrestre em questões de pouquíssimos minutos. Só que ele não para ali, ele continua viajando o tempo todo. E esse pensamento, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. A partir do momento que você starta esse pensamento, se ele for positivo, ele vai estar sempre trazendo coisas positivas, mandando coisas positivas para o universo, e ao mesmo tempo ele vem para você também toda essa energia, porque o corpo humano é totalmente isso aí, energia. muito bom. Muito bom. E se é negativo, vice-versa. Então eu quis fazer muito bom. Ele fez uma colocação perfeita e tudo a ver com esse tema. O poder e a força do pensamento. Como nós temos que trabalhar com esse pensamento? Gente, ele é sabotador, ele é muitas vezes dominador. E você fala assim, mas como é que eu caio nas garras dele? Como é que eu saio das garras dele? Eu tenho várias formas de sair da garra dele. Como eu falo, mais uma vez, é disciplina e perseverança para tirar esse pensamento que você está viciado na sua cabeça. O que você faz? Qual a primeira coisa que você pode usar para sair disso? Oba! Rezar. Gente, é grátis, não dói, está disponível, pode ser no chuveiro, pode ser dormindo, pode ser comendo, pode ser em qualquer lugar, ele está ali à disposição. E o que nós precisamos do quê? Vontade e dedicação. Eu tenho que me concentrar e fazer, não falar palavras vazias, que muitas vezes elas ajudam, mas eu coloco o quê? A minha vontade, a minha intenção naquilo lá, para que aquilo lá realmente faça sentido e ganhe força. E esse pensamento vire positivo para que ele vá para todos
os lugares, essa imensidão que é o universo que ele vai, ele seja positivo. E ele leva isso para tantos lugares. E como eu levo isso para outros lugares, os outros também mandam para mim de outros lugares. A recíproca é verdadeira. Esses pensamentos, eles estão lá. Eu coloquei a questão do ambiente denso, da energia densa. Mas eu posso dissipar. Né? Diz que tem um relato, não sei se foi a Areni que comentou. Quando você consegue enxergar um lugar onde pessoas estão em oração, a luz, a energia é outra. As pessoas enxergam, eu vejo a luz violeta, vibrando, porque lá tem ponto de energia que... Só que a quantidade disso é pequena para fazer a humanidade receber no todo. Então, assim, se nós começarmos a fazer para nós e para o universo, a tendência disso é melhorar. Porque às vezes vem a questão assim, quem está vencendo? O mal ou o bem neste mundo hoje? Vamos falar hoje. Tem pessoas que falam, eu acho que o mal está vencendo. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo. E o que está acontecendo de bom? Está acontecendo um monte de coisa que não estamos sabendo, porque nós não estamos interessados, porque não passa na TV. Passa mais o negativo. Que infelizmente é o que nós lembramos, gravamos e ficamos impressionados. E às vezes você vê esse outro lado, miúdo, pequenininho, passa batido. E aí? E aí parece que ele não tem força. Eu acredito que a humanidade, ela tem hora que vai um, tem hora que vai outro. Mas a nossa salvação, com a beleza de tudo que foi criado e protegido, porque é protegido, né? Tem proteções, acho que tem portais aí de proteção em todos os lugares, para tentar vencer essa energia densa. Agora, nós não podemos ser mais uma energia densa levando vibração para esse planeta, para esse universo. Olha que responsabilidade que nós temos perante a humanidade. Nós temos sim, mas a minha luz é tão pequenininha, mas ela acende uma vela, ela brilha. Ela pode brilhar mais. Então, ou seja, eu faço parte desse planeta, eu tenho esta responsabilidade, sim. Eu acho que é uma responsabilidade, no fundo. A nossa de fazer com que isso se dissemine pelo mundo, melhore essa condição. Porque se nós, eu comecei falando aqui de olhar tudo isso e ficar muito... Você fica triste, não tem como ficar triste. Nossa, eu vi umas histórias, eu falei, gente, é melhor não ler mais. Eu falei, não vou ler, porque isso aqui não está me fazendo bem. E aí você fala assim, nossa, mas o que eu faço? Eu faço a minha parte, cada um faz a sua parte, e fazendo a nossa parte já estamos de muito boa nota. Porque conseguimos fazer, porque fazemos por nós, e fazemos nós desse contexto do universo, que é a nossa parte. Eu vibro para as pessoas, eu tenho defeitos, um monte. Até uma pessoa falou, como é que é? Eu não, a pessoa não fala mal dos outros, a pessoa fala mal dos outros. Eu falei, desculpa, todo mundo fala mal dos outros. Você não fala? Eu falo, você não fala? O que nós temos que fazer é parar de falar mal dos outros, ou falar menos, cada vez menos. Nós sabemos que nós não somos imperfeitos. Então, e aquilo que eu coloquei, a história do Frei, é condizente com aquilo com que fala e que faz. Eu acho isso mais complicado. Porque você começa a olhar começa a olhar o mundo, começa a olhar, e quem está aqui na frente tem mais responsabilidade ainda. Mas eu falo que muitas vezes está falando para si, viu? Porque a lição é ouvida duplamente. Ouve-se aqui e ouve-se daqui para cá. Para dizer, não é bem assim. E aí, para finalizar o meu evangelho, eu trouxe uma coisa muito linda do Espírito Maria Dolores sobre a fé, psicografado pelo Chico Xavier, que ele fala de palavras da fé. Não dá para ser feliz, ou mais ou menos feliz, se não tiver fé. Então eu tenho que buscar de mim essa fé inabalável, essa fé raciocinada, porque ele é razão o tempo inteiro, ela não é milagre, ela não é miraculosa. É o que eu faço com essa razão que acontece, que eu tenho consciência, o que eu faço para transformar isso e a vontade que eu ponho em que isso seja transformado. E quanto eu acredito nisso, principalmente. O nosso pai está lá fazendo de tudo por nós, mas ele fala, primeiro faz a sua parte, que depois eu te ajudo. E se você não fizer, não vai ter. Entende que é simples assim, mas é difícil assim?
Eu não gosto muitas vezes de ficar falando que é difícil, porque parece que nós fortalecemos que é difícil. Começamos a fazer. E os milagres podem acontecer com cada um de nós. O que não dá é para ficar reclamando da sua infelicidade, do coitadinho de mim, que ninguém olha para mim, que eu sou coitado. E outra coisa que eu sempre falo aqui, vou repetir, não estamos sozinhos. Não estamos. Quando você achar que você está na mais profunda solidão, põe na sua cabeça que você não está sozinho. Você pode ter certeza, nenhum de nós, por pior que seja, ou por melhor que seja, está sozinho. Nós temos sempre os afins conosco ali, que de alguma forma estão tentando falar no nosso ouvido, trazer, olhar para nós, mostrar imagens que nós reconhecemos, ou vem lá, ou vem no ouvido, ou vem no sonho, de alguma forma, no pensamento, tem tudo a ver. Alguém me fala alguma coisa, eu falo, nossa, como essa pessoa falou isso para mim? Por que ela falou isso para mim? Ela nem me conhece? E ela sentou lá, veio conversando, ela me falou uma coisa. Eu falei, nossa, mas como ela sabe disso? Ela não sabe de nada. Ah, não sei, por que você falou? Não sei, eu achei que eu tinha que falar. Veio para mim. Por que veio para ela, para você, naquela hora, porque você precisava ouvir? Tanto para coisa boa, quanto para coisa necessidade de mudança. E veio, e vem. E vem, liga o canal. Eu falo, liga o radar. O radar está 24 horas ali, olhando, atento. Eu falo 24 horas porque dormindo também vem. Dormindo também vem. Ah, não vou subestimar meu sonho. O que aquilo lá quis dizer para mim? Ah, tem pessoas que desvendam o sonho, tudo bem, mas pensa um pouquinho. O que será que aquilo lá tem a ver com você? E se não sabe, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda, gente. Qual o problema buscar ajuda? Ai, não, eu tenho que me fazer, eu tenho que me virar. Não tem que virar, não. Apesar que a enciclopédia ambulante hoje, o celular, né? Cuidado também com o celular, que tem muita porcaria, muita coisa que precisa questionável, mas também tem muita coisa legal. Muita coisa legal, não tenha dúvida disso. Certo? Alguém quer falar? Vocês estão muito quietinhos hoje, pro meu gosto? Ô, Sandroca, pode falar, Sandroca. Na verdade, você falando sobre os milagres, me veio aqui em mente assim, uma coisa que muitos dão vários nomes. Milagres, lei da atração, lei do universo, seja o que você queira dizer. Mas eu acho que Jesus ele foi tão inteligente que ele deu várias ferramentas para a gente trazer esse poder, manifestar aquilo que está dentro de nós. E o nosso subconsciente ele tem um poder imenso, juntando com a metafísica, juntando com a Bíblia, que você explicou do Gilson, né, que era onde ele se baseava, e é uma razão muito grande. Porque Deus disse, se você, vamos supor, uma questão de saúde, se você crê, a tua fé te curou. Não fui eu que explicar. Não é você. Muito bem. Então, a tua fé, então isso está tudo dentro de você. O poder do eu sou, né? Quando ele diz eu sou, está dentro de mim, aquilo se manifesta pelo seu subconsciente, aquilo e vira a realidade. Liga, né, conexão e vira a realidade. Jesus e vira uma realidade. Ah, eu quero enriquecer, eu quero ter as coisas, eu quero conquistar. E o que é que você está fazendo na tua ação? Para o teu agir, você está entregando a Jesus, ou seja, está confiando só na tua fé, e você está agindo pela ação, fazendo a tua parte, para que isso aconteça. Né? Então, tudo isso, todas as soluções estão dentro de nós. Ó, que lindo que ela falou, gente. Ela falou exatamente isso, Sandra. 10. E lembrando que você tem um apoio divino, sempre. Você está fazendo a coisa certa, tá lá te apoiando o tempo inteiro. Mas faça a sua parte. A gente vacila e faz a nossa parte. Às vezes a gente entrega, mas pega de volta. Não, e acho que o milagre vem de fora. Não, e a gente entrega e pega de volta. Você volta lá, volta, mas você sempre entregou e confia. E o que ela está falando tem muito sentido. Eu vejo aqui, né, quantos anos de lar cristão, né, eu falo, né, 30 anos, gente, 30 anos. É muito gozado de ver as pessoas que vêm com as dores, resolve, vai embora, nunca mais aparece. E aí pinta a próxima dificuldade, volta aqui. Vem aqui, busca ajuda. E se não resolve, não volta mais, porque não resolveu. Ou resolveu, some, até aparecer a próxima. E eu falo, aqui não é pronto-socorro. Aqui não é pronto-socorro, no fundo, não é pronto-socorro. Aqui é caminho. É você ver se aquilo tem a ver com você. Eu vou dizer, não existe melhor. Não existe a melhor religião, não existe melhor. Existe aquilo que você acredita, que tem afim com o que você pensa e com o que você sente. Ah, é contra? Não sou contra a doutrina de nenhuma. Cada um segue aquilo que acha que tem. Aí me perguntam, qual é o melhor ponto de centro espírita para ir? Qual que vocês acham que é? Qual é o melhor centro espírita? É aquele onde você se identifica, gente. Entrou lá, sintonizou com a vibração, com a energia. Esse é o melhor, acabou e vai lá.
Essa história de, vai lá que é melhor, vai lá que não sei o quê. Não tem essa. Você que está tudo nas nossas mãos, as nossas escolhas. Então basta ver a parte que o Zé Carlos fez sobre o pensamento, a Sandra colocou aí, é tudo ligado, faz tudo parte da mesma coisa. Agora eu pergunto, cadê a coragem? Cadê a coragem de dar a volta por cima? Cadê a coragem? Essa que tem que pedir. Essa tem que pedir mesmo. Para que ele te dê coragem de virar essa página e começar uma nova página. E tá lá na minha mão. Persistência, 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 persistência e disciplina. Eu falo que não. Lembra que a gente fala do Emmanuel? Eu falava para o Emmanuel, Emmanuel, você, como é? Você, né, o que eu tenho que fazer? Falava o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele era o tempo inteiro, ele falava, mas já fiz tanta psicografia, estou cansado, não sei o quê. Cara, disciplina, disciplina, disciplina. Você vai continuar fazendo até você ter, até for necessário. Ele dava, obviamente, as forças para ele chegar onde ele chegou. Com as suas dores, com as suas limitações, mas fez. E aí? E nós? Então tá tudo na nossa mão. Para de jogar pro universo. Olha para você, joga coisa boa pro universo e pede ajuda. Mas assim, não vai vir salvação, vai vir aqui para fora. E aqui, vamos encerrar com uma coisa tão linda aqui, que é palavras da fé. Nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível. Porque as pessoas colocam, nós colocamos muito assim, mas isso é impossível acontecer. Isso não vai acontecer, imagina, isso é impossível. Não te diga sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela. Não, você não é astro. Você não está lá resplandecendo no céu, mas você tem a força estranha e bela. É fazer as transformações. De acender a luz da vela. Você pode fazer isso, ou seja, você vai iluminar. Dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã, não sabe tecer a rosa, mas pode assar o pão. O pão que alimenta. Que legal, que lindo que é isso, gente, uma fotografia linda de Maria Dolores. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de que quem guia a natureza, exterminando a tristeza, no dom de fazer sorrir. Isso você pode fazer. Não esmoreça no mundo. Trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, tens a voz e tem a prece. Que lindo isso, gente. Vou voltar. Não esmoreças no mundo. Trabalha, ajuda, esclarece. Pois tem o verbo, a voz e a prece. Você pode mudar com a palavra, você pode mudar com agir e você pode mudar com uma prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Olha que lindo, gente. É muito lindo isso aqui. Tudo a ver com o que nós estávamos falando hoje. E assim, eu tenho as ferramentas. Eu tenho o caminho. E vamos pedir proteção e força. E como eu digo a palavra, coragem. Acho que a palavra hoje é coragem. Coragem. Porque coragem de virar tem que ter muita. Então temos que pedir coragem para poder fazer as mudanças. Tranquilo? Agradeço muito as contribuições, as participações. Eu gostei que tá todo mundo olhando para mim, Nossa, muito bom, não tem ninguém dormindo, não tem ninguém nada, ótimo. Fico muito feliz porque é oportunidade da reflexão. Gente, nós temos que refletir a cada dia que aqui estamos e saímos. Porque não vem a fórmula mágica para ninguém aqui, não veio. Vem o que você pode fazer para sair do que você está vivendo hoje, se você está em dor, se você está em crise, se você está em tristeza, em depressão, o que quer que seja. A saída é essa. E aí é colocar na prática. E aí, obviamente, ter a coragem e a disciplina de seguir. Ok? Então vamos seguir aí com a nossa oração, desejando um ótimo domingo para todo mundo, na paz, no amor, nas boas vibrações. Querido Jesus, queridos protetores e mentores da Casa Lar Cristão Maria de Nazaré, a todos os encarnados e desencarnados que aqui nos acompanham, trazendo luz
trazendo verdade, trazendo conhecimento e as suas vibrações amorosas, acolhedoras, envolvendo a cada um na harmonia, na simplicidade, na força e poder que cada um de nós tem para seu uso. Que o Evangelho de hoje nos proporcione reflexões que durante a semana, nas situações que eu for viver, eu repense ou pense da minha atitude. Na vontade que tenho de promover mudanças dentro de mim que me incomodam, que não estão em sintonia com aquilo que o Pai nos ensina há tanto tempo e que eu hoje me vejo tendo que escolher. Sei que a força para tudo isso, ela tem que ser grande. Podemos fazer de maneira atabalhoada, mas podemos na próxima também repensar se conseguimos minimizar esta forma, esta ação, para que seja diferente. São pequenos avanços, são pequenas pílulas que nós vamos nos dando a cada dia, a cada nova situação, de nos olhar e ver que efeito aquilo causou em mim e que efeito aquilo causou nos outros. É importante que essa reação seja boa para os dois lados, porque é sinal que ela está sendo condizente com as leis divinas. Então, eternos pedintes que somos, mas lembrando sempre que não é só pedir, é principalmente agradecer. A gratidão por tudo que temos, a gratidão por estarmos aqui, a gratidão pela oportunidade de ouvir o que ouvimos, das verdades que temos que aprender, das melhorias que temos que fazer. É tudo pura gratidão. Que sejamos os escolhidos do Pai para levar isso para nossa casa, para o nosso trabalho, para nossos amigos, na sociedade, enfim, nos ambientes em que vivemos. E sim, buscarmos cada vez mais sermos as pessoas do bem. Agradecemos a esse amor, do tamanho que vem, da forma como vem, e acolhe a cada um de nós. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.